Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma série chamada Veneno, que está disponível na HBO Max. É uma série de 2020 que foi lançada por um streaming espanhol chamado A3 Player Premium. É uma verdadeira obra de arte. É muito primorosa em muitos aspectos, então acho que vale muito a pena você dar o play para assistir caso você não tenha assistido. Na verdade, eu comecei falando que é uma série, mas é uma minissérie porque não vai ter uma segunda temporada. É uma minissérie dividida em 8 episódios que vai contar a história da Cristina, que foi uma mulher trans e uma prostituta que de repente acabou virando um fenômeno na televisão nos anos 90. Ela foi descoberta por uma jornalista desses programas sensacionalistas e acabou que ela conseguiu um alcance inédito para a época, pelo fato dela ser uma prostituta, pelo fato dela ser uma mulher trans. Isso foi muito avassalador na sociedade, muito transgressor, principalmente pelo fato dela ser muito desbocada, dela ser muito espontânea. E a história da Cristina é contada pela Valéria, que é uma jovem que se descobre uma mulher trans também, começa a escrever um livro sobre a história da La Veneno, porque ela é super fã dessa mulher, e essas duas histórias acabam se entrelaçando de alguma forma. A gente vai acompanhar as memórias da Cristina, enquanto a Cristina conta as suas memórias para a Valéria escrever esse livro, e algumas coisas vão sendo espelhadas. A vida de uma acaba tendo um reflexo na vida da Valéria no momento presente. E a gente vai acompanhar a história da Cristina desde a infância, ali nos anos 60, no final dos anos 60, até os anos de agora. Como é uma história muito cheia de memórias, a gente fica sempre nesse limiar. O que é fantasia, o que é realidade, porque é assim que funciona a nossa memória. Essa minissérie ela foi inspirada no livro escrito pela Valéria Vegas, que tá na série como um personagem, a Valéria, e ela também roteirizou a série. E a série foi criada pelo Javier Ambrosi e pelo Javier Calvo. E esses dois também dirigiram alguns episódios da série. O primeiro motivo que eu separei pelo qual você deveria assistir essa série é por conta da representatividade. Essa série vai se passar, como eu disse, ali nos anos 90 e vem até os tempos atuais. Todas as atrizes que interpretam a Cristina em todos os tempos da sua vida, a gente acompanha a Cristina na infância, na adolescência e na fase adulta. Tem 3 atrizes que fazem a Cristina. E essas 3 personagens na fase adulta são todas mulheres trans. As 2 crianças que fazem a Cristina são homens cis, né? São crianças cis. Tanto as atrizes que fazem a Cristina quanto as amigas e todo o núcleo principal da história é narrado por mulheres trans. Tem um olhar muito diferente em relação ao que a gente costuma ver por aí no audiovisual, no teatro, enfim. E são atrizes que estão fazendo com todo o seu coração, sabe? Tem uma entrega muito grande, uma verdade muito grande. Elas se jogam no que tem que fazer de uma maneira muito visceral, conseguem nos entregar uma dimensão muito profunda de cada um desses personagens, sabe? Nada é chapado, nada é unidimensional. A gente consegue ver diversas facetas, é tudo muito humano. O segundo motivo pelo qual você deveria assistir essa série, ela vai traçar um raio-x da comunidade LGBTQIA+. A gente tem uma visão muito estereotipada do que é esse universo. É entregue pra gente o tempo todo na televisão, no cinema, essas personagens que parece que não são reais, sabe? Que parece que saiu de uma caricatura, sabe? Por isso que eu gosto tanto daquela série Manhã de Setembro também, porque traz essa humanidade, essa questão de que é gente como a gente, que se aproxima, que todos os dilemas que essas pessoas enfrentam são iguais de qualquer outro ser humano. Porém, sem romantizar nenhuma realidade, a gente vai ver que passam por situações terríveis de preconceito, existe muita violência e existe muita discriminação. Essas mulheres transexuais são tratadas muitas vezes como objeto, como lixo, mas dentro desse coletivo, dessa comunidade em que elas convivem ali, é uma espécie de família. Uma funciona como apoio da outra. E isso é muito bonito de se ver, sabe? Porque no fundo, gente, nem precisa ser tão fundo assim. O que a gente mais quer é ser amado e viver perto das pessoas que a gente ama, que nos amam.
e que vão nos apoiar nos momentos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Esse senso de coletivo, de comunidade, de pessoas que se apoiam, é mostrado de uma maneira muito, muito bonita, muito sensível, muito delicada. E ao mesmo tempo que tem essa delicadeza, que tem essa sensibilidade, não deixa de mostrar o lado cruel de tudo isso, que elas conseguem construir esses laços justamente porque elas são discriminadas. O terceiro motivo pelo qual você deveria assistir essa série é justamente a crítica em relação à questão do sensacionalismo da televisão, da mídia, como que a mídia se aproveita de figuras que são uma espécie de fetiche para ganhar em cima desse personagem. De repente, eles estavam precisando de uma história maravilhosa, incrível, diferente para alavancar a audiência do programa, e eles encontram a La Veneno para participar do programa. E quando eles veem que a audiência triplicou, quadriplicou, eles querem que ela volte, que ela volte, que ela volte. E uma mulher como a Cristina, como tantas outras mulheres trans, vivendo na prostituição, quando vem a oportunidade de estar num programa de televisão, ganhando dinheiro com isso, né, sendo paga para isso, ela vê ali uma oportunidade de sair daquela vida que ela tinha de prostituição e ser reconhecida como um ser humano que tem muita coisa para dizer. Só que o que acontece é que a hora que não dá mais certo, ela simplesmente vai ser descartada, né? Vai ser marginalizada. E eles pegam a figura da Cristina e é como se eles transformassem ela num animal, numa coisa. Parece que se monta todo um circo. Quando a Cristina começa a fazer muito sucesso, eles chamam a família, chamam a mãe, chamam o pai, querem saber, cavucar a história, porque isso vai ser interessante pro programa. Ao mesmo tempo que você fala assim, caramba, ela tá ali, tá conseguindo ganhar o dinheiro dela, tá acontecendo, e você vê como é uma patifaria tudo aquilo, sabe? É uma coisa pra gente pensar em como que a gente produz as celebridades, né? Isso acontece o tempo todo. Hoje em dia, acho que acontece isso muito na internet, né? Essas celebridades que de repente a gente dá um destaque para essas pessoas. Acontece muito com criança, isso também, sabe? De colocar a criança num lugar de grande estrela e como que fica a cabeça desse ser humano depois que ela chegou nesse lugar, né? Como que fica? Porque você dá tudo pra ela, você infla o ego dessa pessoa e de repente você tira tudo quando ela não é mais interessante. O próximo motivo pra mim é o principal ponto, a construção narrativa dessa história. A forma como eles escolheram pra contar essa história é muito interessante, porque é aí que a gente entra no lugar que eu falei lá no início, que é uma verdadeira obra de arte, que a gente vai entrar numa construção que ela vai ficar no limiar entre uma narrativa mais realista e uma narrativa mais fantasiosa, que se aproxima muito de um cinema que eu gosto muito, que é esse cinema mais mágico, como Fellini, um Jodorowsky, sabe? Tá acontecendo aqui a história, de repente é como se abre uma fenda no meio da história e um outro plano começa a acontecer, um outro plano de imagens que vai misturando a realidade com a fantasia. Isso é muito contundente para essa história, porque é uma história de memória, uma coisa meio Gabriel Garcia Marques. Tem muitas referências que me vieram e é muito bonito porque dentro dessa narrativa que traz esse lúdico, que beira até uma interpretação mais teatral, tá se falando de uma coisa muito dura, muito triste, muito terrível. Então você tem um negócio agridoce. Um outro motivo pelo qual você deve assistir essa série, que eu acho que tá totalmente entrelaçado com esse último que eu falei, é a montagem da série, que ela é impecável, muito inteligente. Então a gente tá acompanhando a história da Cristina e a história da Valéria, que eu falei aqui, acontecem meio que em paralelo. E várias cenas você vê que se transita de um espaço-tempo para outro espaço-tempo de uma maneira muito fluida. E o último motivo pelo qual você deveria assistir essa série é porque a gente vai observar muito essa construção de como que era visto uma mulher trans na década de 90 e como que as mulheres trans de agora enxergam essa construção do tempo.
Tem um episódio que fala as que vieram antes de nós. Aquela construção de uma mulher trans que vivia na prostituição, marginalizada, estereotipada pela mídia, pela sociedade, isso foi se desconstruindo ao longo dos anos. Ainda não vivemos no ideal. A gente já pensa a transexualidade de uma outra forma. A gente já discute isso mais abertamente. Isso já está sendo trazido para os debates. O olhar das mulheres trans contemporâneas em relação a La Veneno, que elas reconhecem que aquele padrão não é o que elas querem para si, mas que foi importante ela ter existido para que a história agora seja contada de uma outra maneira. Em resumo, é uma série assombrosamente necessária. A direção é fantástica, a fotografia é fantástica, os figurinos, as músicas, a edição, tudo é muito, muito impecável. E eu acho que ela alcança um lugar que é muito mais do que simplesmente contar uma história de uma mulher trans. Ela conta a história de uma mulher trans a partir de uma estética muito, muito brilhante, teatral, lúdica, que você ri, que você chora, que você navega por muitas emoções, por muitos estados. Nada é reducionista nessa série, tudo você consegue enxergar várias camadas. Não tem o bom, o ruim, o que fala a verdade, o que fala mentira, todo mundo contém dentro de si tudo isso e trata esse tema e essas personagens todas com muito respeito e com muita humanidade. Eu gostaria muito que essa série extrapolasse essa bolha, todas as pessoas pudessem assistir e conhecer a história de uma mulher como essa e de tantas outras que vieram depois dela. Por isso que eu acho que vale muito, muito, muito a pena você dar o play. E eu gostaria muito que você me contasse o que você acha dessa série, se você gostou, se você não gostou, se você ficou curioso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!